Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com Mauro Oliveira sobre a IA como ferramenta de transformação pessoal, profissional e corporativa. O Mauro é mestre em engenharia elétrica pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em ciência da computação pela Sorbonne. Ele foi secretário nacional de telecomunicações do Ministério das Comunicações do Brasil e também atuou como secretário adjunto de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Ceará. Atualmente, o Mauro é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, e idealizador do Iracema Digital. Tudo bom, Mauro? Seja bem-vindo aqui ao nosso Cenários. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão atual, tão palpitante e tão necessário. Muito bem. Mauro, vamos iniciar falando como que a inteligência artificial atua no cotidiano das pessoas e muitas vezes até sem elas perceberem, né? Olha, Kelly, eu te diria uma coisa que eu tenho até ficado um pouco preocupado recentemente, porque nós tínhamos uma inteligência artificial que, desde o começo do século, já assustava algumas pessoas, né? A pessoa falava que a máquina ia substituir o homem, essas conversas das ficções científicas. Mas, a partir de 2022, 2023, realmente o aparecimento da chamada IA generativa, inteligência artificial generativa, nós temos aí uma outra tecnologia, né? Que eu, particularmente, que sou da área, né? Eu faço pesquisas na área de computação, como você sabe, para mim não é uma evolução, é uma revolução que não foi ainda compreendida pela maioria dos líderes, dos governantes. Eu diria que até mesmo as universidades não compreenderam, porque se elas tivessem compreendido, elas estariam discutindo, debatendo com todos os seus alunos e professores. Certo. E de que maneira a inteligência artificial pode aumentar a produtividade nas empresas, reduzir os custos operacionais e também melhorar o desempenho dos negócios? Não, sem dúvida, né? Como eu falei, ela já fazia isso nessa sua versão que eu chamo de clássica, convencional, né? Nós já tínhamos aí desde o começo do século, quando os computadores tiveram chips, né? Chips mais evoluídos, né? A tal da Nvidia, aí, essa empresa que perdeu aí, ou pelo menos, se não perdeu, pelo menos as ações caíram aí 600 bilhões de dólares, né? Essa pancada aí que a DeepSeek chinesa deu aí na Wall Street. Então, a Nvidia, por exemplo, ela inaugurou uma nova história, vamos chamar assim, né? Uma nova história na inteligência artificial, porque a partir de computadores mais potentes, a gente começa a ter conceitos que antes não tinha máquina para rodar e começa a rodar. O fato é que nós temos uma IA preditiva, né, cognitiva, que aprendia. Isso já tinha afetado sobremaneira todas as profissões. Qual é a profissão que não quer ajuda de uma inteligência artificial? Então, isso já havia acontecendo. No entanto, e aí eu acho que se encaixa a tua pergunta, com a IA generativa, esse impacto ele é muitas vezes maior, é muito maior do que o que vinha acontecendo, porque pela primeira vez, olha só o que eu vou te falar, Kézia, pela primeira vez nós temos a IA na mão do cidadão. Antes, essa IA era reservada para as empresas, para as universidades, né? Agora não. Qualquer um que tem um smartphone, ele tem uma IA na mão. E outra coisa, é uma IA que faz uma coisa que não era feito antes. Que coisa é essa? Revolucionária, que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado pelas ameaças e oportunidades. É exatamente aquela IA que, quando você pergunta uma coisa a ela não vai buscar no banco de dados a resposta. Ela, é como se ela consultasse centenas, milhares de especialistas, né? Iguais a você, ou até, muitas vezes, que conhece mais do que você em determinado assunto. Então, essa assessoria online, imediata, com certeza isso altera o quadro de empregos, por exemplo. Né? Uma série de profissões elas vão desaparecer. Isso aí é um lado, digamos assim, preocupante. Por outro lado aí é a sua pergunta, não tenha dúvida que as profissões que não souberem
utilizar essa nova tecnologia, um alerta que a gente faz exatamente sugerir às empresas que procurem urgentemente, né? Não é só chegar no chat GPT e fazer a perguntinha, não, existem técnicas para isso, né? Chama-se tecnologia de prompt, engenharia de prompt, que é uma maneira em que você faz o uso melhor da inteligência artificial. E agora falando do uso da inteligência artificial no setor público, né? Como que a IA pode apoiar governos e gestores na formulação de políticas públicas mais eficientes? Pronto, para responder essa tua pergunta, eu me reporto ao que eu falei anteriormente. Se a partir de agora, qualquer cidadão, né, que tem um smartphone, ele tem acesso a uma tecnologia quase que mágica, né? Quase mágico você chegar e ter um equipamento e qualquer pergunta que você faz, vem lá, né? Se você fizer bem feito, você tem respostas bem feitas. Então, se o cidadão comum ele digamos assim, ele é ajudado, ele tem essa facilidade, muito mais as empresas, né? As empresas públicas, né? Que precisam prestar serviços à sociedade com melhor competência, a sociedade que reclama, né? Do serviço público em geral não atende à expectativa de quem paga imposto. Então, eu diria que a IA é uma grande oportunidade da melhoria dessa qualidade de serviço. E aí, já eu vou dar um exemplo prático, né? E tem um aspecto positivo e um aspecto. Você sabe que muitos serviços são hoje um chatbot, responde a uma pergunta que você faz, por exemplo, reclamando que um buraco está na rua tal, então está faltando energia, a lâmpada tal. Então, essas perguntas, que antes eram serviços, eu diria até não muito bem avaliados pelo usuário, eram feitos por humanos. E a notícia que eu falei não é muito boa por um lado, pode ser boa por outro, é que agora praticamente todo serviço baseado em que a gente chamava antigamente de call center, né? Todo esse sistema vai ser substituído pelas chamadas LLMs, que é essa tecnologia do chatbot, Gemini, Cloud, esses pacotes aí mais recentes. Então, de um lado é bom porque você vai ter um serviço mais eficiente, o outro lado preocupante é aquele que eu já tinha falado, você certeza vai eliminar aí uma série de empregos. Mas às vezes, isso é uma opinião minha, tá? Deixar claro que essa é a opinião minha. Muitas vezes a gente sente falta daquele contato humano, da voz mais acolhedora, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente liga pro banco. Então, tem ali aquela mensagem gravada que você fala com ela, ela vai te direcionar e tudo, mas eu acho que, na minha opinião, às vezes a gente precisa ouvir a voz humana, porque eu acho que a voz humana, ela pode, como que eu posso dizer? Direcionar um pouco melhor, auxiliar mais a gente, ter um pouco mais de empatia. O robô, ele não tem empatia, não é Com isso? certeza, com certeza. Eu concordo contigo, viu, Kélia? Eu concordo contigo 100% e digo o seguinte: eu sempre detestei quando eu tinha que usar, né, fazer alguma reclamação do cartão de crédito. Só que tem uma novidade aí, Kélia, que eu queria exatamente que você ponderasse nessa sua avaliação correta. Que é o seguinte: esses chatbots que enchiam o nosso saco, né, que não tinha, que eram visivelmente máquinas falando com você, essa geração é da velha inteligência artificial. A nova inteligência artificial, que é essa do IA generativo, olha, eu te digo isso porque eu sou pesquisador da área, né, então a gente está. Eu mesmo, às vezes, me assusto, tem dia que eu só faço pedir desculpas, né? Eu cumprimento, bom dia, porque, olha, cada vez mais nós estamos tendo bots, né, chatbots interativos, que você não consegue distinguir, né? Não consegue distinguir, e daqui a 2, 3 anos. Atualmente eu já tenho, por exemplo, tem aplicativo, por exemplo, para o ensino de línguas, tem aplicativo para o ensino de línguas, que você não consegue distinguir que aquele. Bom, você sabe que é uma marca porque tem lá, né, uma figura lá, um avatar,
que você escolhe qual é o avatar que vai lhe atender. Mas a voz que antes existia o nosso saco, certo? Nós mesmos, já entrando agora um pouco nós desenvolvemos agora no nosso laboratório um projeto chamado Projeto Gisele, que eu uso a parte do chat GPT, né? GPT, agora vamos usar o DeepSeek também, para análise de sentimento no apoio à saúde mental do idoso. Como é que acontece? Como é que ele funciona? O usuário, ao acessar o Gisele, o que eu estou falando está funcionando, né? Está tudo bonitinho. Ele, então, começa a falar com o chatbot, e se o chatbot não disser, porque a LGPD exige que ele diga, né? A Lei Geral de Proteção de Dados exige que, quando alguém usar uma máquina, a máquina ele tem direito de saber que aquilo é uma máquina. Muito bem. Mas se ele não disser, você não consegue mais distinguir que aquilo não é humano, né? Porque você começa a ter cada vez mais sistemas mais sofisticados. Quando termina não, depois de uma certa conversa, pode demorar 1 hora, meia hora, 2 horas, o dia todo, quando o sistema percebe que aquela pessoa está precisando de ajuda, no nível mais delicado, porque é alguém que está numa situação de depressão muito grande, aí o sistema se comunica lá com a sala de situação e entra um terapeuta humano para dar assistência à pessoa. Eu vou te contar uma coisa, tu não conta para ninguém, não, que eu vou te contar agora. Eu conto só para a nossa audiência. São Paulo Dias, então olha só, nós já tivemos caso de. São casos raros, mas temos casos já de usuários que disseram que preferiam falar só com a máquina, que não queriam falar com o humano, talvez por algum problema do passado, de algum mau atendimento. É só para dizer que essa coisa da falar com a máquina, entendeu? Não é algo tão terrível assim para algumas pessoas. Estou só dizendo para você como complexo é essa coisa, inclusive na área da saúde. Na área da saúde é pior do que esses serviços que se prestam, né? Mas você tem razão, né, de que os sistemas que estão aí ainda são ainda são sistemas que deixam a desejar. E aí que o nosso laboratório, né, lá do IFCE, laboratório LAR, o LAPISCO, se apresentam com soluções que não deixam a desejar, né? Esse nosso provincianismo, né? Você sabe que, infelizmente, a nossa terra tem negócio de não gostar muito dos pesquisadores locais, né? Comprar coisa lá fora, no exterior de São Paulo, quando, na verdade, nós temos aqui uma fartura de inteligência muito grande. Eu estava falando que é uma pena que a gente ainda tenha que observar, que eu chamo de provincianismo, né? Quando você vê empresas, grandes empresas e até mesmo o governo fazer compras, né? Ou pagar consultorias caras lá fora, locais. Por exemplo, o laboratório Lapisco, né? O laboratório Lapisco que eu falava há pouco, né? Ele tem doutores que são de nível internacional, o professor Pedro Pedrosa, que é o responsável pelo laboratório, a Mauri Holanda, são caras que estão colocados entre os 2% dos pesquisadores mais impactantes do mundo. E, no entanto, esses caras não estão aqui, digamos, sendo beneficiados por políticas públicas de valorização. Então, isso é uma coisa que a gente se ressente, né? Mas a gente aproveita o teu programa para dizer que a gente precisa fazer uma mudança, principalmente agora, com essa chegada da inteligência artificial generativa, que não veio para brincar, ela veio para dizer que ou a sociedade discute, se prepara e toma providências, ou ela vai ter que pagar um precinho mais tarde. É verdade. Mauro, a gente sabe que o Ceará é terra de gente inteligente, né? Não menosprezando os outros estados, por favor, não me entendam mal, mas a gente sabe que o Ceará, ele é um grande exportador de pesquisadores para o mundo todo, né? E algumas das causas desse êxodo é, por um lado, a desvalorização da produção local, como você acabou de falar, né? E também, por outro lado, a escassez de reconhecimento e valorização profissional. Então, como que as iniciativas públicas e privadas podem trabalhar para reter esses talentos aqui no Ceará e também para converter esses avanços, né, os avanços tecnológicos, científicos que
que estão sendo descobertos quase que diariamente aqui no Ceará, né? Como que a gente faz para converter esses avanços em mais oportunidades para cientistas e pesquisadores cearenses? É fácil, não é complicado, não. Basta nós termos políticas públicas. Políticas públicas. Agora, evidentemente, que as políticas públicas dependem dos dirigentes, né? Então, se você tem políticas públicas das instituições, tá? Política pública dos governos, políticas públicas, né? Das entidades, você então acaba esse problema. Então, a questão da política pública, ela tem muito a ver com a questão cultural, né? Se toda a vida. Vou dar um exemplo agora recente, né? Que saiu na mídia. É, vou contratar 90 professores aí para o ITA de Fortaleza. E já são professores que os que vão passar, já são pessoas experientes, pessoas que já estão, né, no mercado, etc. E tal. Pois bem, a primeira notícia que saiu é de que eles vão ser treinados, olha aí, ó, treinados lá em Harvard. Olha, em Harvard, quando na verdade a UFC possui 10 cursos de nível 7, que é o nível máximo da CAPES. Então, e o pessoal festeja quando o provincianismo ele esconde da sociedade, das pessoas, o óbvio, né? O cara não está vendo que aqui ao lado, né, na estadual, no IFCE, nós temos pesquisadores entre os melhores do mundo, mas não. De repente, é aquela história de ir buscar lá fora, gastar dinheiro, pagar lá fora. Então, é isso que eu diria está fora da política pública, porque se a política pública é de valorização, o treinamento dos professores do ITA tinha que ser feito aqui, era na UES, era no UFC, no IFCE, na Unifor, que tem gente capaz de fazer isso. Então, eu diria que é fácil reverter esse quadro, precisamos de líderes que tenham essa visão. Posso dar um exemplo? Quer Pode, dar um por exemplo favor. do vizinho aqui, pertinho? O governador do Piauí, né? O que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi, há uns 6 meses, criou a Secretaria de Inteligência Artificial. Né? Mas mostra que o cara está preocupado com uma coisa que está afetando a sociedade, vai afetar cada vez mais. Né? Eu escrevi recentemente um artigo que eu falava na possibilidade de uma Covid de desemprego, que é dito não por mim, né? Mas por alguns futuristas que são sérios. De repente, esse mesmo governador do Piauí, o que ele faz? Semana retrasada, ele lança a primeira IA brasileira. Feita, sabe por quem? Por pesquisadores brasileiros. É a Concorda que é soberania. a soberania? Olha aí como você está por dentro. A soberania. Olha só, isso aí concorda que isso é uma política pública? Na hora que você está pegando dinheiro público para poder investir em competência, são pesquisadores brasileiros que desenvolveram algo. Porque, olha só, nós estamos aqui assistindo, sabe o quê? Os de fora, né? Os grandões chineses e americanos, eventualmente europeus, decidindo qual é o nosso futuro em termos de inteligência artificial. Nós estamos na arquibancada, torcendo, né, para ver qual é o carro que chega na pole position, quando, na A verdade, gente não está nem no camarote, a gente está na arquibancada. na arquibancada não é, porque, na verdade, um país que investe pouco, né, em ciência e tecnologia, como o nosso país, então, os seus dirigentes perceberem, né? Você não vê, me diga aí, você começa a ver aqui na cidade alguns eventos que acontecem de vai ter um evento, vai ter um debate, mas você não vê as políticas públicas dentro da universidade, por exemplo. Veja lá se a universidade está discutindo com todos os seus alunos. Todos os alunos, todos os professores eram para estar discutindo algo que vai mexer no futuro de um aluno que está aprendendo uma coisa que daqui a 2 anos talvez não sirva mais. Né? Os alunos não estão sabendo essa revolução que eu falei há pouco, né? E a IA pega uma informação de qualquer de especialistas de qualquer assunto. Então, essas coisas assim deveriam estar na ordem do dia, né, dos dirigentes, né, em especial das escolas, né, e aí eu falo escola lá, senso, né, mas principalmente das universidades e dos governos. A gente está entusiasmado porque, ultimamente, nós temos ouvido alguns movimentos nesse sentido.
né? Existem alguns movimentos. O Ceará tenta, há mais de 30 anos que nós tentamos ter um ecossistema de inovação. Os pernambucanos, há 20 anos, criaram o Porto Digital, que todos conhecem, ouviram falar, né? E que tem dado uma grande contribuição ao desenvolvimento da inovação naquele estado. Inclusive, hoje, afeta o PIB consideravelmente a produção de TIC, lá de Tecnologia da Informação e Comunicação de Pernambuco. Nós não temos, o Ceará não tem um ecossistema, né? Mas nós estamos acreditando que esse ecossistema pode sair esse ano, mas nós estamos atrasados em relação ao ecossistema. Agora, a questão da inteligência artificial é mais grave ainda. É mais grave porque é uma tecnologia de ponta dentro dessa história aí que eu falei do ecossistema. Então, precisamos correr. Eu sou otimista, né? Eu sou da turma do copo de Malbec meio cheio, né? Eu sou otimista, mas a gente precisa alertar para os nossos líderes que eles precisam fazer a parte deles, entendeu? Não dá para fazer só o feijão com arroz. Nós estamos vivendo uma outra época. Essa geração que está aí é uma geração completamente diferente, né, da minha geração. Não é da sua, não, que você é jovem, mas a Já passei meninada dos que está 30, nascendo viu? aí. Olha só, a meninada que nasceu aí, essa meninada já nasceu dentro de outro contexto. E a escola continua dando aula da mesma forma, concorda? A aula que você assistiu, Concordo. a aula que eu assisti, é a mesma aula que está sendo dada para essa geração aí, como se o mundo não tivesse mudado. Né? Então a gente fica Salvo um preocupado. professor ou outro que tem uma dinâmica diferenciada, mas É o evidente, método de é ensino ele evidente. continua o mesmo. Nós estamos falando, estou falando, não são casos isolados. Nós temos profissionais bons em todas as áreas, e maus profissionais em todas as áreas, mas eu diria que a estrutura do ensino ela é conservadora, ela não tem mudado, né? Enquanto que você vê a tecnologia mudando aí, feito doido, e a gente vendo mundos diferentes. De qualquer maneira, eu quero dizer que nós estamos fazendo a nossa parte, ou tentando fazer a nossa parte, e fazendo o quê? Fazendo pesquisa, como o projeto Gisele que eu falei, como o laboratório Lapisco, né? Que eu tinha começado a falar, dirigido aí pelo super professor, pesquisador Pedro Pedrosa, muito importante, com certeza é uma das maiores expressões de IA hoje no estado do Ceará, e está entre os 2%, como eu já tinha dito, dos pesquisadores mais influentes do mundo. E esses caras, ele, o Amaury Holanda, né, o professor o Eder Rodrigues, são vários professores que estão aí fazendo o deles, e se esses caras tivessem, né, o apoio das entidades, o maior apoio da entidade, não é aquele apoio de estar parabenizando, não, é um apoio de uma política pública. Política pública, não existe política pública sem dinheiro, tem que ter investimento, né? Tem que ter cobrança. Né? A gente precisa começar a ter cobrança. Por exemplo, as nossas universidades não têm nenhum estudo sobre egressos. Nenhuma universidade nossa tem estudo sobre egressos para saber se o investimento público ou privado feito na formação de pessoas, o que é que ela resultou para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Na verdade, o que eu vejo hoje, isso é preocupante, muitos jovens morando no exterior, não é verdade? Muitos jovens morando no exterior. E Exatamente. muitos É o deles formados êxodo, né, que primeiro, a gente mencionou muitos deles agora. formados. Na verdade, isso não é uma crítica, porque às vezes o jovem vai porque não tem aqui algumas oportunidades por falta dessas políticas públicas. Só estou dizendo que tem algo errado. Eu fiz um artigo uma vez chamando, eu dizia, a República das Bananas alimentando o inimigo, né? Porque a gente forma um jovem, gasta dinheiro público na formação de um jovem, e ele vai trabalhar lá na Google, sabe para quê? Para a Google vender caro para a gente os produtinhos, né? Eu mesmo desse acordei assustado, querida. Eu acordei e digo, rapaz, eu gasto Netflix, eu pago Google Drive, eu pago o Office da Microsoft, eu pago outras coisas que eu não posso mais viver sem elas, né? Ou seja, isso é um colonialismo digital. Nós estamos sendo atacados. Não teve aquele colonialismo que a gente estuda no livro de história, né? Sim, Então, nós das temos grandes agora, nós temos navegações. agora um novo colonialismo, nós temos agora um novo colonialismo, que é esse, Não que deixa de se ser uma apresenta de navegação, uma só mudou o forma. meio, né? Porque antes eles vinham pelas águas, agora eles vêm pelas redes. Olha, você agora me deu uma ideia para o meu artigo. Essa eu não tinha colocado, eu devia ter colocado no meu artigo. A navegação, né?
Mudou apenas, né, Mudou apenas o de meio, estilo. mas a forma é a mesma, é Mudou outra apenas o navegação, meio. porque Foi antes era muito pela boa água essa que sua eles iam, né, observação. pelos oceanos. Agora eles vêm pelas redes, pela internet. Antes era pela água, agora é pela internet. Mas realmente, realmente é uma coisa preocupante. Sabe por que é preocupante? Vou explicar para você por que é preocupante. É preocupante porque a gente acaba tendo que, por exemplo, não tem como a gente se livrar, né? Como é que você vai por exemplo, deixar de ter armazenamento, né, na nuvem? Como é que você vai deixar de estar fazendo e usar o Office aí, usar alguns aplicativos que já fazem parte da sua. É complicado demais essa situação que a gente se encontra. É só para dizer para você, só para lhe dizer, que nós estamos esperançosos, viu? Eu estou falando isso aí, mas há uma esperança muito grande porque vários grupos têm reagido, né? No IFCE, na UFC, na UES, a gente tem notícias dessas reações. E eu já dei destaque no caso do IFCE. Hoje nós temos equipes, né, que já prestaram grandes serviços, né, nessa parte de computação gráfica, na parte de predição, qualquer problema desses problemas clássicos ou problemas modernos. Hoje a gente já tem produtos feitos, realizados. O que precisa é que a sociedade, que haja uma política pública. Resumindo, o que a gente pede, nós pesquisadores, professores, é que os dirigentes eles sejam mais assim, né? Eles conheçam mais as competências locais, né? Para que eles possam, em conhecer as competências locais, eles fazerem políticas públicas que evitem a evasão, né? Essa evasão de cérebro que você falou há pouco. Por que existe a evasão de cérebro? Quantas pessoas nós perdemos aí, como eu falei, para a Google, que foi casos reais, nós perdemos porque não tinha aqui, né, projetos suficientes, nós não temos aqui estruturas que fossem capazes de absorver pessoas de nível. Então, aparece uma oportunidade, porque agora também, né, a pessoa pode até trabalhar de casa, né, o famoso home office, você nem precisa viajar. Eu até chamo isso a volta dos que não foram, né? É a volta É dos que não verdade. foram, porque de repente você está lá no, você está no exterior sem precisar ter viajado, sem precisar ter ido, né? De maneira que a gente está, apesar dessas críticas para poder ter política pública, que nós não temos, né? A gente está sempre, do nosso DNA, nós estamos otimistas, né? Acho que está havendo agora um movimento mais recente em Fortaleza, muita gente, a prefeitura está se movimentando, né? O Sebrae está se movimentando, as universidades se movimentando, deve ter ouvido falar que a UFC vai botar um campus, né? Um campus lá na Praia de Iracema, né? O campus de Sim, Iracema. sim. Tem uma série de entidades se movimentando. Então, quem sabe, né? O sonho do Ceará ter, né? O sonho do Ceará ter uma um sistema, um parque tecnológico, como tem lá em Campinas, Taubaté, vários lugares tem parque tecnológico. Menos nós, que talvez sejamos até maiores do que alguns deles, mas a gente não consegue se organizar. Né? Por que, que o cearense não consegue se organizar? Aí eu não tenho conhecimento de antropologia, de sociologia, mas os nossos líderes quisessem, não foi por falta de pedido, de procura, de apoio há mais de 20 anos. Né? Eu sou testemunha desse processo. Né? Há mais de 20 anos que a gente vem pedindo aos líderes para que eles possam valorizar mais, né? Que eles possam criar uma estrutura, um ecossistema aqui no estado do Ceará, faria com que a gente pudesse atravessar com mais facilidade essa coisa doida que está vindo aí, que ninguém sabe como é que vai ser. A IA, que eles chamam de IA geral, né? A IA geral é a IA que promete uma inteligência bem próxima da inteligência humana. Se isso vai acontecer ou não, não sabemos e não interessa agora. O que interessa é que, até lá, muita coisa vai acontecer
e a gente precisaria estar se preparando. E a principal, que aproveito o teu programa para dizer, é o seguinte: a melhor maneira de se preparar para os impactos da IA seria a gente valorizar, né, a prata da casa, valorizar os nossos pesquisadores, valorizar as nossas universidades, as nossas empresas. O governo precisa comprar da empresa local aqui para poder a gente gerar renda, né, a gente poder fazer mais festas, a gente poder viver melhor, ter mais qualidade de vida, né? Os países que têm qualidade de vida, eles vendem tecnologia. Né? Enquanto a nossa nona economia do mundo é baseada em commodities, em banana, em laranja, em soja, né? Quem vende chip, quem vende software, quem vende inteligência, oferece melhor qualidade de vida. E às vezes a economia nem é lá tanto assim, mas tem uma qualidade de vida melhor. É isso que a gente deseja com as políticas públicas que a gente está reivindicando. Certo. Você citou também, né, agora, durante a entrevista, você citou o Laboratório Lapisco e o Projeto Gisele Saúde. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho deles dois, tá? A gente vai começar pelo Lapisco e, em seguida, a gente fala sobre o Projeto Gisele, tá bom? O Pois não, Lapisco, pode ser. o Laboratório de Processamento de Imagens, Sinais e Computação, o LAPISCO, foi fundado em 2012 e hoje é uma referência nacional em inteligência artificial aplicada. Então, Mauro, eu gostaria que você contasse para a gente de onde surgiu a ideia para criar esse projeto e qual foi a motivação de vocês para seguir em frente. Na verdade, o Lapis que é uma iniciativa do professor Pedro Pedrosa, né? O professor Pedro Pedrosa, como eu falei, ele tem uma equipe que não deixa a desejar a outras equipes no Brasil, certo? No Brasil, se você tiver, eu aproveito o seu programa para mandar uma mensagem para os empresários. Qualquer problema que você tiver na área de computação, né, de inteligência artificial, antes de você consultar, né, e quiser gastar dinheiro, seu dinheiro lá fora, consulte aí o IFCE, né, em especial o laboratório Lapisco, porque é um laboratório, como eu falei, com experiência internacional, com realizações, com entregas. Não se trata daquela, digamos, pesquisa acadêmica que não tem dia para ser entregue. Não. É um laboratório, né, que tem muitos projetos, inclusive financiados pela Embrapi, né, que é um programa novo aí do governo que tem feito com que as empresas tenham se aproximado da academia. E o Lapis então, ele tem essas competências, né, em especial nessa parte de computação mais ligada a imagens, né? Seja na área de saúde, imagens para você fazer reconhecimento de fatos, né? Reconhecimento para você fazer previsões estatísticas dessas que auxiliam a você evitar, né? Evitar crimes, evitar problemas, né? Na cidade. Isso aí é uma coisa, eu diria, até mais clássica, que já existe há muito tempo. E agora, nessa nova IA generativa, né, que é a IA do ChatGPT, revolucionária, como eu já contei, o Lapisco também, né, também é uma referência, repito, aí sob a direção do professor Pedro Pedrosa, mas que também contém pesquisadores importantes, como o Mauri Holanda, que tem artigos aí em revistas internacionais que deixam o colocam como um dos principais produtores de ciência em inteligência artificial do Brasil. Então, nós temos esses caras inteligentes, assim como você falou, né? Falou, somos inteligentes? Somos. Agora, precisa que essa retórica, né, nossa da inteligência ela chegue na cabeça dos nossos governantes, né? Para que eles façam políticas públicas, né? Qual seria, não sei se você está lembrado de uma época que tinha uma história de você chegava no supermercado e você tinha lá uma propaganda dizendo assim, olha, compra aqui acho que era o leite Betânia, que ele é cearense. Antes de você comprar E outro, até tem que hoje comprar tem os produtos produtos cearenses, feitos no né? Ceará, eles têm um selo. Ainda tem. Pois bem, vou fa... ainda tem, né? Pois bem, eu diria que a mesma coisa devia ser usada, né? Empresa, né? Onde o cara pega em São Paulo buscar uma solução, ele tentasse encontrar essas soluções. Então, o Lapisco é um laboratório que está aí com toda a sua competência, o potencial, eu falei, já com grandes entregas e aguardando, né, qualquer problema na área de ar, em especial na área de imagens,
nós temos condições de propor a solução. Não existe essa história de que isso tem que ir para o exterior. Não acabou esse negócio. Lembra que tinha uma história do prego, como é que era, meu pai falava? Acho que era chave inglesa, né? Tinha uma chave inglesa que tinha que vir da Inglaterra. Não, acabou esse negócio. Certo? Hoje o conhecimento ele é transversal, ele é imediato, e nós temos hoje grandes pesquisadores. Eu já destaquei, tem o pessoal Jalmar também, que é um outro pesquisador importante do IFCE. Nós temos vários pesquisadores que, infelizmente, a sociedade não conhece. Né? Nós precisamos fazer com que essas políticas públicas que nos faltam, né? Primeiro, deem dimensão e deem conhecimento, eles tornem esses grupos mais conhecidos, né? Para que a própria cidade se beneficie. Na hora que uma empresa contrata um laboratório cearense, olha só, é uma divisa que deixou de sair, né, do país, do Estado, é um dinheiro que é gasto localmente. Isso é tão óbvio, então a gente É uma precisa correção, não é resolver essa gasto, é questão. investido. Ah, perdão, olha aí como você está fazendo o dever de casa direitinho. Exato, esses investimentos, então, eles têm retorno. Então, a gente apela, né, para os nossos dirigentes, nessa época de uma IA que traz ameaças, mas traz oportunidades também, né? A gente apela para esse bom senso do, né? Vamos acreditar nos cabeças chatas da gente, acabar com esse negócio da gente dizer que só. Ah, o cearense é inteligente, coisa e tal. E outra coisa, esse negócio de dizer que a gente é um grande exportador de cérebro, isso é péssimo, né? É péssimo que nós sejamos grandes exportadores. Se fosse exportador de inteligência, de chip, de software, tudo bem. Né? Agora, exportar um jovem e produzir coisa para os outros venderem para a gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão óbvia, né? É tão óbvio que isso não é inteligente. E é isso que eles fazem, né? É isso que eles fazem. Por exemplo, agora a Meta vai demitir, você deve ter ouvido falar, de 40% dos seus pesquisadores, e qual critério vai manter aqueles de maior produção, né? Então, e é essa meta, né, que nos vende, né? Nos vende coisas aí para poder a gente colocar aquele carrinho de compras, né? Que a gente, no final do mês, está pagando para eles terem melhor qualidade de vida. Em algum canto aí que não é necessariamente a de um Brasil, que é a nona potência econômica, que tem o IDH 87. Nós somos a 87ª posição no contexto que a gente reivindica mais atenção, mais carinho, mais para poder a gente, ou melhor qualidade do que essas que são importadas, muitas vezes ao preço. Quando eu vejo a facilidade com que os nossos dirigentes pagam consultoria lá fora, é impressionante. É uma facilidade grande. Entendeu? Dá até vontade de mudar meu nome. Vou mudar meu nome, né, para Malraux, Messier Malraux Oliveira, para ver se dessa forma a gente consegue mais contratos. É verdade. Mauro, fala para a gente quais são as principais tecnologias desenvolvidas no Lapisco e as aplicações delas, por favor. Como eu te falei, as aplicações é muito mais no tratamento de imagens, né? E o Lapisco tem feito muitos. Quando você fala de tratamento de imagem, você pensa logo na área de saúde. Né? A área de saúde, com certeza, é uma área que mexe muito com imagem. Mas mesmo naquela época aquela época da Covid, né, que houve da pandemia, projetos, né, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará foram desenvolvidos pelo Lapisco, né? Nós temos também projetos que foram feitos para a ArcelorMittal, que é uma empresa internacional de grande porte, e, em geral, as tecnologias utilizadas para isso aí são tecnologias, como eu falei, do tratamento de imagem. Eu não vou falar aqui redes neurais convolucionais, porque são terminologias, né, é uma tecnologia muito
muito, muito assim específica, mas o que importa é que a gente utiliza as mesmas tecnologias de ponta, né, que são usadas em qualquer canto do mundo. Não tem mais aquele negócio, né, de dizer que, né, a notícia chega no Brasil depois, né, porque não tinha internet, porque não tinha a carta demorava. Não, não existe mais isso, certo? Hoje as tecnologias que são utilizadas são tecnologias, no caso, por exemplo, do o ChatGPT, né, que inaugurou essa nova fase das LLMs, né, Large Language Model, né, que é o maior representante dessa nova revolução que eu falo da IA generativa. Então, a tua pergunta permite dizer que, ao lado dessas coisas que são conhecidas, como é o caso, por exemplo, do ChatGPT, nós temos ferramentas, né? Uma coisa é você usar o ChatGPT aqui no seu smartphone, outra coisa utilizar o ChatGPT. Aí eu tenho que usar no mercado, né? E isso exige um conhecimento, né? Você tem que ter várias tecnologias. Não pense que o ChatGPT resolve tudo, né? Essa telinha educada que se apresenta aqui para a gente, que já faz um milagre, né? Se alguém me perguntasse no passado se a gente um dia ia falar, né, com uma máquinazinha dessa, e como é que essa máquina iria conseguir falar com a gente, e alguém dissesse que era usando matemática, vetor, matriz, eu dizia, não, rapaz, por favor, você estava onde? Você estava na Dona Mocinha? Você estava no pré-carnaval da Dona Mocinha? Essas coisas aí, qualquer uma dessas LLMs, isso é resultado de uma mágica das chamadas redes neurais profundas, né? E que agora essas redes neurais profundas, elas usam matemática estatística. É impressionante quando eu explico para alguém, até os meus alunos ficam assustados, né? Pessoal, como é que pode, né, um produto de dois vetores ser capaz de identificar se uma palavra é similar à outra? Então, essa mágica ela é usada pelo Lapisco, né, pelo LAR, pelos nossos laboratórios, né? E, mais uma vez, não deixamos a desejar a nenhum laboratório com estruturas bilionárias, né? Enquanto que nós temos uma dúzia de pesquisadores. Você sabe que a Google, né, qualquer Big Tech dessa, tem 1.000, né, 1.000 pesquisadores. Então, tirando, né, ninguém vai fazer aqui algo para concorrer com o ChatGPT. Não tem sentido. Mas a gente pode fazer soluções, né, usando essas tecnologias modernas. E outra coisa, eu posso muito bem fazer um chat GPT específico para um problema local. Né? O chat GPT não é a solução. O chinês fez, né? O chinesinho foi lá e provocou uma gripe de US$ 1 trilhão, né? Uma gripe que ainda está deixando aí essa turma toda aí nervosa sem saber o que aconteceu. Então, essa história do código aberto, já que você me perguntou, eu senti uma mensagem telepática, você me vendo, o chinês ele deu uma lição importante para o Brasil, que é a história do código aberto. Né? O código aberto ele deveria ser um movimento nacional, né? Para poder mostrar que se os chineses fizeram isso, entendeu? É claro que a China hoje possui toda uma estrutura, mas eles mostraram que fizeram com o mesmo dinheiro, com uma tecnologia mais modesta. O Brasil não pode ficar na arquibancada. Já que você lembrou da arquibancada, você falou que você queria estar no camarote, né? Você queria estar no Era camarote. bom, Mas nós pelo estamos na menos no camarote, arquibancada, né? Já que a gente vai assistir. mas nós estamos na arquibancada vendo a banda passar. Né? Essa banda tocada aí pelos americanos, pelos chineses, pelos europeus, né? Estão tocando, estão dizendo qual é o futuro da IA que nós vamos usar. Então, nesse novo colonialismo, certo?
que muitas vezes é festejado, né? Quando eu vejo alguém festejar, né, que os nossos jovens foram, né, tratados aí para uma empresa lá fora, eu digo, rapaz, é a festa do colonizado, do colonizado, do colonizado, é o colonizado abestado, né? Porque ele é colonizado e ainda agradece, né? Ele agradece, ele financia a formação de um jovem para que o outro contrate, depois de formado, para vender para ele uma coisa mais cara. Olha, essa festa do colonizado, eu fico assim, às vezes, impressionado, né? Como ele fica feliz em estar sendo colonizado. Mas é contra isso que a gente aproveita o teu programa para dizer que a gente acredita que ainda dá tempo. A gente acredita que ainda dá tempo. Né? Hoje mesmo recebi boas notícias aí da City Nova, né? City Nova, você deve saber, é a espécie de ciência, a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura, né? Chama-se City Nova. E eu estou vendo o pessoal da City Nova se movimentar, né? Juntamente aí com o IPLAN do nosso querido professor Arthur Bruno. Essa turma está se movimentando e eles estão dizendo que vai sair essas políticas públicas que nós estamos pedindo, né? Que há 30 anos a gente pede, eles estão dizendo que finalmente vai sair, nós estamos torcendo, nós estamos ajudando e, mais uma vez, enquanto o Arthur Bruno, né, lá o próprio prefeito, né, que está também sinalizando aí com boas notícias para a gente, o Adalberto Alencar, essa turma toda está dizendo que desta vez vai, nós estamos fazendo o nosso, que é exatamente fazer bem feito o uso da tecnologia, em especial da inteligência artificial. A inteligência artificial não nos mete medo, né? nem do ponto de vista do futuro, nem do ponto de vista de negócios. Né? A inteligência de negócios. O Lapisco é um laboratório de inteligência de negócios. Quer fazer um bom negócio? Nos procure, né, que a gente tem uma solução para você, empresa, que precisa acreditar mais no Ceará. Muito bem. E agora a gente vai falar do projeto Gisele, que você mencionou, né, que usa inteligência artificial para cuidar da saúde mental de idosos, né? Eu queria que você falasse para a gente como que surgiu a ideia do nome do projeto, né? Por que que ele se chama Projeto Gisele, né? Ele é em homenagem a alguém ou tem alguma motivação relacionada, né, ao projeto em si? E também falar para Uhum. a gente como que ele funciona, né? Quais são as tecnologias que são usadas e de que forma é feita a coleta e análise de dados. Ok, bom, então eu fico muito agradecido à sua pergunta, porque isso faz me lembrar da minha mãe, né? Minha mãe que partiu aos 99 anos, mas antes disso, ela, a pessoa sempre muito bem-humorada, ela ligava, minha mãe ligava para o gerente do Banco do Brasil todo dia. E não era, não era para poder saber o saldo dela, né? Que ela sabia. É porque ela achava o gerente muito atencioso, muito educado, passava uma hora conversando com ela, e aquilo era um grande serviço, né? E ela recebia, né? Porque nem sempre a cuidadora, né? O coitado do generoso gerente do Banco do Brasil, porque tinha que ficar com a impressão que ele estava lá 24 horas à disposição dela. Aí eu fiquei pensando, né? Olha, de repente, isso que a mamãe precisa, muitos idosos precisam, né? Muitas vezes você está sozinho, você precisa de conversar com alguém, nem que esse alguém, né? Nem que esse alguém aí seja assim uma máquina, simule, né? Simule aqui o que o gerente do Banco do Brasil fazia com a minha mãe. E aí a gente começou a desenvolver. É claro que aí não é o uso óbvio do chat GPT, a gente tem o que eu chamei de prompt, né? Há pouco tempo eu chamei de prompt. A gente fez aí, juntamente com o pessoal da, do, da Fiocruz, né? E outros profissionais da área de saúde, nós fizemos um sistema que, com a ajuda do chat GPT, ele é capaz de manter uma conversa amigável,
saudável, dentro de critérios científicos. E quando esse usuário está falando com o Gisele, ou com a Gisele, ela tem dupla personalidade, duplo gênero, está numa situação crítica, então o próprio sistema, ao perceber, usando uma escala geriátrica de depressão do idoso, ele faz uma comutação para que o atendimento seja feito por um especialista. Nós temos outras coisas mais sofisticadas, porque você pode fazer a escolha de qual é o perfil do melhor especialista que poderia atender o perfil daquela pessoa que está solicitando. Nós temos aí, você imagina, para ver uma aplicação prática. Imagina você com algum problema, gostaria de falar com alguém, né? Falar. É um processo terapêutico aí importante. Muitas vezes ele quer falar, mas ele não tem dinheiro para pagar, né? Um terapeuta, uma psicóloga, um geriatra. E, de repente, o Gisele ele se apresenta como sendo um. Inicialmente, eu não vou nem falar em paliativo, né? Porque, como eu falei, tem casos que quem já usou preferir falar com a Gisele do que com um ser humano, embora que isso não seja regra geral. Vai ver que é algum trauma do passado. Mas a ideia seria essa, né? A gente acha que o Gisele pode prestar um grande serviço ao SUS, porque nós sabemos que muita gente hoje não é atendida, né? E você sabe que tem crescido assustadoramente a quantidade de pessoas com depressão, né? Não sei se é por conta dessas rapaduras eletrônicas que a gente não se livra delas, né? Os nossos smartphones, mas o fato é que a depressão tem aumentado, inclusive nos jovens, né? Vocês sabem que os jovens têm sido vítimas, né? Nós temos notícias tristes em relação a essa questão da saúde mental dos jovens. É, a nossa expectativa é que o Gisele possa ajudar. Então, ele faria uma espécie de filtro. Por exemplo, eu tenho 1.000 pessoas querendo um apoio terapêutico, né, psicológico. Eu tenho só 100. Ora, se eu tenho 1.000 usuários, só tem 100 atendentes, vão ficar 900 sem atendimento. Né? Matematicamente seria isso. Com o Gisele, esses 1.000 podem ser atendidos imediatamente pelo sistema, né, pelo chatbot do Gisele, e aí o próprio sistema seleciona, filtra os casos que são mais urgentes para poder os 100 psicólogos disponíveis nesse cenário que eu imaginei, é como se nós dessemos prioridade, né, o sistema, e não ficar na fila, né? Ou seja, com o Gisele, o usuário não fica na fila, tá? Ele não fica na fila, ele tem não alguém que vai resolver, não é a máquina que vai resolver, mas a máquina vai fazer aquele papel que eu falava da minha mãe, lembra? De repente a minha mãe ficava satisfeita em achar que tinha alguém falando com ela, porque ela precisava, né, conversar com alguém e a cuidadora estava dormindo, ou a cuidadora não estava a fim de conversar com ela. Então, Gisele, ele termina agora esse mês, né? A gente está entregando a empresa, é um projeto financiado por empresas locais. Olha aí, de repente a gente teve empresas locais financiando, né, uma parte do Gisele, e essa empresa está morta de feliz porque ela vai ganhar dinheiro com isso, né? Ela está usando essa tecnologia para outros produtos que ela tem. Certo. E para a gente encerrar, nossa última pergunta. Como que você imagina o papel da inteligência artificial no cotidiano das pessoas nos próximos anos, né? Você acha que essa tecnologia vai substituir o capital humano em algum momento? Olha, esse é o assunto que não está nas escolas, esse assunto não está nos salões, esse assunto não está nas discussões, lamentavelmente. Mas é o assunto mais quente, né? Discussões acadêmicas e as discussões que envolvem empresas. Por exemplo, a famosa empresa do ChatGPT, cujo CEO é o famoso Sam Altman, né? Ela já está falando no ChatGPT 5. E o Sam Altman, né, que agora andou enfrentando aí nada mais, nada menos do que o Elon Musk, né? Não sei se eu falar os dois se disputando aí, um querendo comprar o brinquedinho do outro.
Mas, enfim, o Sam Altman, que está em alta no mercado, ele está falando que essa tal de inteligência artificial geral, que seria quando a inteligência artificial tivesse a mesma nível, né, da inteligência humana, é claro que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que isso é certeza nem que isso vai acontecer, mas existem pessoas, cientistas que acham que sim, outros que acham que não, que jamais a inteligência humana, né, poderá ser suplantada pela inteligência artificial. Eu acho que o debate não está aí. O debate mais urgente, para responder a sua pergunta objetivamente, não está na chegada ou não da inteligência artificial geral, né? Algumas pessoas chamam de singularidade, quando a máquina ultrapassa a capacidade humana, mas ela está em algo que o Yuval Harari, né, que todos conhecem, aí, autor do Sapiens, autor de Homo Sapiens. Deus, autor Sim. do Nexus, né, que saiu recentemente. O Yuval Harari ela diz uma coisa que merece muito a nossa atenção. E é muito bacana dizer isso aqui no teu programa para poder o pessoal escutar. O que o Harari diz? Que o perigo não está em saber se a máquina vai ter emoção, se não vai ter emoção, se vai ser mais inteligente. Não. O perigo está em estarmos ensinando a ela a linguagem. É ou não é verdade? O ChatGPT não fala com você com a linguagem? Muito bem. Na hora que essa máquina fica cada vez mais eficiente e essa linguagem é cada vez mais perfeita, ora, é a linguagem que dispara foguetes, não é não? É a linguagem que desmantela o mercado econômico. Essa, a linguagem, né? Tem um filme chamado Alice, ou Alice, conforme você queira, e esse filme ele mostra exatamente um humanoide, né? Que seria exatamente uma, um robô, uma inteligência artificial, né? Mais evoluída, e a missão que ele recebe é cuidar da criança. É uma missão nobre, né? Não é uma missão nobre cuidar de uma criança? Aí o que ele faz? Quando o cachorro da vizinha ameaça morder a criança, ele mata o cachorro, né? Ou seja, de repente ele estava cumprindo uma missão. Então, o grande dilema da inteligência artificial é que se no futuro você disser assim, olha, resolve o problema da ecologia do lixo, de poluição dos mares, de repente os computadores podem muito bem achar que a maneira mais fácil de resolver o problema ecológico é eliminando o homem, né, que é o provocador. Então, essas discussões que E são está assim evoluindo, né? meio... Pois é, o importante é nós sabermos que o grande perigo está que essas máquinas estão cada vez mais potentes, nós estamos passando para elas cada vez mais poder, e o grande perigo é chegar um dia que a gente não tenha mais controle. Não é que ela vai querer mandar na gente, não existe isso. Uma máquina que tem 0 e 1, ela não vai querer mandar na gente. Agora, a gente pode estar passando para ela um poder tão grande que a gente perca o controle. Ficou claro isso aí? Esse perder o controle, porque a gente passou para ela uma quantidade de informações que você não tem mais como controlar. Isso realmente é o perigo que o Harari nos alerta e que isso não está tão longe de poder acontecer. A história da inteligência artificial geral, da máquina ser mais inteligente que o homem, isso é polêmico, pode acontecer ou não, e o Sam Altman está dizendo que vai vir. O Sam Altman está dizendo que vai vir e que o ChatGPT-5 já está trazendo alguns traços dessa inteligência mais evoluída. Agora, essa outra inteligência, esse outro perigo que o Yuval Harari está nos alertando, esse aí, isso pode acontecer mesmo. Ou seja, daqui a pouco nós temos sistemas que nós humanos não temos mais controle, porque nós delegamos a esses sistemas uma autonomia que de repente não é nem deles, né? Foi entregue a eles, foi dado a eles, e eles então estão cumprindo ordens, né? E ao cumprir essas ordens, nós perdemos o controle. Então, esse é um perigo. E só para encerrar, né? O que a gente pode fazer contra isso? Essa é a pergunta, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quem vai mais sofrer são as sociedades mais ignorantes, né? Hoje,
quem é que mais sofre do planeta, né? É um continente africano, né? Onde, não sei se você sabe, eu sempre achei terrível esse negócio de morrer de fome, né? A gente é uma coisa terrível. Mas eu não sabia que tem gente que morre de sede. Na África, tem muitas pessoas que morrem de sede. Eu só sei isso porque tem um missionário amigo meu, que a missão dele lá é furar poço, na Quênia. Então, você observa que, como sempre, a corda rói no lugar mais fraco. De maneira que quem vai sofrer com o problema da inteligência artificial são os estados, os países, né? Os estados. Eu falo estado no sentido mais lato senso. Os estados que estiverem menos preparados. O pessoal da arquibancada. O Não é nem o pessoal da pessoal da pista, é o pessoal da arquibancada arquibancada que está mais longe. o pessoal da arquibancada que não sabe como é que é feito aquele carro, aquela Ferrari que está passando na pista. Esses são os que vão sofrer primeiro porque acharam bonitinho, não se interessaram, né? E quando veio o negócio veio pesado. E aí, infelizmente, e é por isso que a gente faz na qualidade de pesquisador, né? Que é o meu caso, né? Há quase 30 anos nessa área, na área de computação e mais recentemente usando IA em saúde, né? A gente então faz o alerta, é o nosso papel, é fazer o alerta, dizer que eu me sinto muito preocupado, né? Realmente com essa ausência do Estado brasileiro, né? Nós estamos diante de uma coisa que é tão clara, né? Os perigos, as ameaças e as oportunidades, mas quando eu vejo que ninguém está discutindo isso em volume, né? Não estou falando A, B ou C, em massa. Isso era para ser uma discussão massiva, que não está nas escolas, não está nas universidades, não está nos gabinetes, não está nos gabinetes. Ok? Então, o teu programa é importante, porque pode levar essa mensagem de alguém que é otimista, né? Eu sou tão otimista que todos sabem eu estou na Dona Mocinha no pré-carnaval, entendeu? Então, eu ainda acho que há esperança, tá bom? Pois muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Mauro Oliveira, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.